A próxima palestra será a Rede de Monitoramento das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, proferida pela representante da CETESB, Rosângela Pacini Modesto. Rosângela tem graduação em Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em Geografia Física pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também Universidade de São Paulo. Desde 1992, trabalha na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, com atuação no monitoramento ambiental, notadamente de águas subterrâneas e na definição de critérios de qualidade do solo e da água subterrânea, incluindo definição de valores orientadores. Participa de elaboração de normas, resoluções e outras legislações estaduais e brasileiras relacionadas com critérios de qualidade para solo e das águas subterrâneas, além de ser docente em cursos da CETESB. Gerente do setor de águas subterrâneas e do solo da mesma companhia desde 2008. Coordenadora das redes estaduais da CETESB para monitoramento de qualidade das águas subterrâneas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui da organização da Sandra. O meu tema é sobre redes de monitoramento de águas subterrâneas, de qualidade, principalmente, eu vou falar, que a CETESB monitora e coordena, né, o monitoramento. Bom, em primeiro lugar, né, acho que o Osmar já tinha colocado aqui os usos da água subterrânea, né, só estou relembrando que o uso para irrigação agrícola, pecuária, aqui saneamento, vamos representar, abastecimento humano, industrial, e não esquecendo aqui, né, a manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos e da vida, né? Precisamente. Bom, em termos de São Paulo, esse mapa é para mostrar a importância do abastecimento público com água subterrânea, né? Principalmente na região oeste de São Paulo. Aqui, o azul mais escuro são os municípios que dependem exclusivamente da água subterrânea para abastecimento público. São cerca de 80% dos municípios de São Paulo, que ao todo são 645. Parcialmente, o azul mais claro são outros vários municípios e que utiliza só água superficial em branco. Então, a água subterrânea ela tem uma importância muito grande nessa região, principalmente. Bom, a CETESB tem monitorado a água subterrânea em poços tubulares desde a década de 90. São utilizados os poços de abastecimento público na sua maioria, mas também de exploração de água mineral, alguns empreendimentos e umas poucas nascentes, principalmente na região metropolitana. E desde 2009, em conjunto com o DAE, foi implantada a rede de monitoramento integrado de qualidade e quantidade, onde os poços eles foram construídos para tal fim. Bom, só relembrando um pouquinho, não está no geologuês, né? Mas o monitoramento ele deve ser entendido aqui como a coleta de dados em intervalos regulares de tempo, né? Para obter dados para o melhor conhecimento dos aquíferos. No nosso caso, preferencialmente na CETESB, a questão da qualidade. Lembrando um pouco só pontuando, né, a importância do monitoramento, que é a questão de ampliamento do conhecimento sobre a recarga dos aquíferos e também das características hidroquímicas, geoquímicas, né, que vão subsidiar o gerenciamento do recurso em termos de disponibilidade, né, seria o caso do DAE, de qualidade na questão da CETESB para controle das fontes potenciais de poluição, ou das fontes de poluição efetivas, né, as áreas contaminadas, e isso
ser uma ferramenta também para a gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Bom, eu vou passar meio rápido, senão a minha apresentação não vai conseguir ser em 20 minutos, mas só para lembrar que vários países possuem redes de monitoramento, são diferentes instituições ou setores, né, desde meio ambiente, recursos hídricos, que monitoram diferentes épocas e objetivos diferenciados e também tipos de pontos de monitoramento. Bom, aqui assim um breve esquema conceitual, né, do projeto de monitoramento, que vai desde o projeto da rede até a implementação dessa rede, a operação e a validação dessa rede para os objetivos iniciais do monitoramento, né? Então, desde a concepção, quais são os objetivos desse monitoramento, considerando o modelo conceitual da área que você vai monitorar, né? Questão de fluxos, vulnerabilidade, variação natural, as bases legais que se apoiam a esse monitoramento, no caso porque é um monitoramento institucional, né? A coordenação e a logística necessária para isso. A questão do dimensionamento do número de pontos ou áreas a serem monitoradas, escolha do aquífero, densidade dos pontos que seriam adequadas para monitoramento, os parâmetros que vão ser amostrados e a frequência de amostragem. Na questão da amostragem, né, todo o preparo de campanha de coleta, definir quem vai coletar, né, toda a frascaria necessária, os prazos de validade das amostras para depois definir aqui as análises laboratoriais, a questão do armazenamento de dados e depois a questão da interpretação desses resultados e a utilização das informações e uma avaliação se isso está atingindo os objetivos a que se propôs o monitoramento. Bom, em termos de objetivo de monitoramento de qualidade da rede de qualidade de poços tubulares da CETESB, ela é um pouquinho extensa, né? Caracterizar a qualidade natural da água subterrânea, ou conhecer melhor as características hidrogeoquímicas, estabelecer valores de referência de qualidade, uma vez que a CETESB tem adotado os valores orientadores, tanto para solo quanto para água subterrânea, e isso acaba sendo um marco referencial de você poder verificar o gerenciamento de áreas contaminadas ou da questão de prevenção e controle, o quanto isso está alterado, ou um local está alterado em relação aos padrões de referência. Avaliar as tendências de concentrações das substâncias ao longo do tempo, subsidiar as ações de prevenção e controle, na questão do papel da CETESB como órgão ambiental, licenciador e controlador, com o objetivo de prevenção e controle da poluição, né? E avaliar essas ações ao longo do tempo e assim como subsidiar os planos de bacias e também a gestão e classificação dessas águas para enquadramento e cobrança das águas. Bom, em termos de legislação, alguns marcos, né? Em 76, prevenção e controle de poluição no meio ambiente, quando a CETESB entra como órgão ambiental em atuação, como licenciador, né? Então está previsto nessa legislação que ela pode fazer avaliações e coletar amostras para avaliar e controlar a poluição. Então já tem um embrião aqui do monitoramento, né, previsto não só para água ou água subterrânea, mas para todos os outros meios, né, solo, ar, água superficial. O plano, a proteção das águas subterrâneas, que é surge a Lei 36134, o Decreto 3295, onde
são algumas diretrizes para a proteção da água subterrânea. Em 91, a política estadual de recursos hídricos. Em 94, a questão da unidade de gestão, a definição das 22 bacias hidrográficas que o Osmar acabou de apresentar. E nesse decreto, aqui tem o papel das instituições responsáveis pela proteção, né, e pelo controle, o DAE, no papel que o Osmar acabou de apresentar, principalmente a questão de outorga, né? A CETESB, Prevenção e Controle de Poluição das Águas Subterrâneas, a Secretaria da Saúde, na questão de fiscalização para consumo humano, também qualidade, e o Instituto Geológico em pesquisas, estudos e acesso a informações, né? Então, como o Osmar chama a atenção, o DAE está na Secretaria de Recursos Hídricos, a CETESB na Secretaria do Meio Ambiente, Saúde na Secretaria da Saúde, né, que é a Vigilância Sanitária, e o Instituto Geológico também na Secretaria do Meio Ambiente. Não vou comentar, mas aqui, né, tem toda a legislação nacional que também permeia essas bases legais que a gente está citando, Política Nacional de Recursos Hídricos, Gestão Integrada, Monitoramento de Qualidade e Quantidade incorporado aos planos de bacia, critérios de definição para programas de monitoramento, que é uma CNRH 92, classificação e enquadramento das águas por qualidade, que é a resolução CONAMA 396, e a criação, na CNRH 107, a Rede Nacional de Monitoramento Integrado, que a CPRM vai falar um pouco amanhã na região de Mato Grosso. Bom, então, alguns detalhes da rede de monitoramento de São Paulo, monitoramento regional, né? Já como eu comentei, são poços tubulares. Aqui é o estado de São Paulo, as áreas de afloramento, que agora quem não sabia sabe que são as áreas mais superficiais. Aqui a gente tem o aquífero Bauru, o aquífero Serra Geral esse verdinho, o Guarani, a área de afloramento Guarani, o Aqutar de Passa 2, o aquífero Tubarão, o pré-cambriano cristalino, e aqui, Bacia de São Paulo e Bacia de Taubaté, que seriam os aquíferos São Paulo e Taubaté. Como vocês podem ver, nós temos vários poços na região do Bauru e Guarani, principalmente. Alguns dos poços do Guarani são confinados, né, que você pode ver que ele está na área, invadindo a área do Serra Geral e do Bauru aqui. Essas cores mais pink aqui seriam os poços do Guarani. Atualmente, em 2015, nós vamos monitorar 282 pontos, né? Isso representa já mais de um ponto por 1.000 quilômetros quadrados, que é uma recomendação da FAO. Então, em termos de distribuição de pontos por aquíferos, a maior parte dos nossos poços estão no Bauru, Guarani e o pré-cambriano. O pré-cambriano, porque eu vou voltar aqui e falar Aqui nós temos a UGRI 6. A UGRI 6 é a bacia do Alto Tietê, onde está localizada a região metropolitana de São Paulo, onde a pressão urbana e industrial é muito grande, e por isso que a gente tem um grande número de pontos aqui, onde estão concentradas a maior parte das áreas contaminadas do estado de São Paulo, que são fundamentalmente postos de gasolina, né? E também aqui o Serra Geral. São Paulo e Taubaté, os aquíferos São Paulo e Taubaté, como vocês viram na figura anterior, eles têm uma expressividade territorial bem menor, por isso que o número de poços também é menor. O que tem se tentado estabelecer é um número representativo em função da área das bacias hidrográficas, aqui são as 22 UGRs, e os números de pontos, a gente ao longo do tempo tem tentado equalizar que seja bem representativo. Bom, a rede não nasceu pronta, né? Então ela foi crescendo ao longo do tempo. Na década de 90 ela era bem pequena, né? Atualmente a gente conseguiu dar um salto maior. Isso tudo
em função da nossa capacidade operacional enquanto empresa, né? Nós não tínhamos laboratórios nem equipes de coleta suficiente nesse período, e isso foi aumentando em função da possibilidade de fazer mais análises, da possibilidade de coletar mais amostras, né? E sempre nós temos um limite aí em função principalmente desse aspecto, né? Em termos de seleção dos postos, né, dos pontos de amostragem, o ideal seria ter um pocinho assim, todo bonitinho, né? Que ele nem está parecendo que ele está aqui dentro, né? A laje de proteção, né? Então, o que a gente tem procurado? São os perfis de poços construtivos que seguem a norma da BNT, que normalmente são os órgãos, a gente busca nos cadastros órgãos gestores, como o DAE, e também nas companhias de abastecimento público, sejam elas terceirizadas, né, ou grandes como a Sabesp, que é o que mais presta serviço no estado de São Paulo, ou também os departamentos de águas municipais, que também operam sua própria parte de saneamento, né, de abastecimento de água e coleta de esgotos. Bom, nós temos abordado, verificado os postos, ou os perfis desses postos, e a preferência não, né? Ele só é selecionado se ele estiver no mesmo sistema aquífero, né? O nosso monitoramento é voltado para os 7 aquíferos principais do estado de São Paulo, e a preferência seria pela uma única unidade aquífera, mas isso é difícil de encontrar num posto de abastecimento público, então a gente tem optado por poços de um único sistema, que mistura algumas unidades aquíferas dentro desse sistema. Algumas nascentes também são, só para ilustrar, né, um poço que a gente tem monitorado, que é em Aparecida do Oeste, né, do Bauru, né, só para mostrar que, assim, a questão do selo, né, das normas construtivas e a posição dos filtros para a gente saber onde estão monitorando. Bom, na seleção dos postos envolve também uma avaliação das condições do entorno. O poço, não estou enxergando direito, mas ele está aqui, localizado, né? Aqui, o Zé Luiz acabou de brincar que podia ter uma horta naquela área de 10 metros por metro. Eu falei, vou mostrar uma foto que tem isso, né? Então, eu tenho a condição de um poço aqui que não está muito em condições, né? Apesar de ter uma laje de proteção aqui, mas aqui também... E toda essa, acho que é milho, né? Do lado, né? Então, esse tipo de avaliação também é importante para a gente não pegar contaminação já no próprio local do poço, né? Em termos de amostragem, né, é uma amostragem com frequência semestral. Nós monitoramos todos esses parâmetros, medição de campo, os íons maiores, os nutrientes, né, o nitrogênio, os elementos traços, alguns deles nós temos que tem uma concentração muito baixa, né? Nós temos monitorado a cada 3 anos, embora nesse último triênio um dos nossos laboratórios tem um ICP massa, o que permite um limite de quantificação muito baixo, então todos os poços estão novamente passando pelo mesmo, todos os elementos traços estão sendo analisados para a gente verificar aquelas substâncias que sempre era menor que o limite de quantificação, eles possam ser quantificados nesse período, no último triênio, né? Na questão de agrotóxicos, nós não temos capacidade laboratorial para analisar 282 poços de uma vez, então a gente tem feito um sistema de rodízio, né? Nós temos monitorado 60 pontos a cada 3 anos e depois passamos por outros poços para poder avaliar essa questão. Em termos de compostos orgânicos voláteis, principalmente relacionados com
a questão de contaminação de poços. Correr aqui. Nós temos o monitoramento, principalmente a região metropolitana, onde tem a maior concentração de áreas contaminadas, né? E Paulínia, que é o centro de processamento da Petrobras e dos sistemas retalhistas que distribuem combustível para todos os lugares do estado. E nós contamos com uma infraestrutura de 7 laboratórios. Nem todos fazem os mesmos parâmetros. A sede é o que tem maior capacidade laboratorial, tanto para inorgânicas como para orgânicas. Mas todos esses laboratórios trabalham na amostragem, né? E isso permite uma melhor distribuição do trabalho. Nós temos um problema aí de transporte de amostras que hoje a gente soluciona com um serviço terceirizado, porque circula a amostra pelo estado todo e não daria para ser feito por essas equipes que fazem a amostragem, que é uma solução para uma rede desse tamanho. Bom, em termos de gerenciamento de informações, a gente tem uma interpretação a cada 3 anos. Vocês vão encontrar relatórios de águas subterrâneas no site da CETESB e são períodos trienais que são avaliados os resultados. Esses resultados eles fazem parte de um banco de dados, né, a partir do qual a gente trabalha as informações de estatísticas, principalmente cálculos de medianas em terceiro quartil. Eu vou passar rápido porque eu tenho só 5 minutos para mostrar os resultados que a gente tem encontrado e o que é possível fazer, né? Então,